Olá, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que vocês estejam tendo um dia, uma tarde ou uma noite maravilhosa, maravilhinda, maravilhudo. Bora saber no vídeo de hoje como é que aquela pessoa, o ser amado, idolatrado, salve, salve, ser amado, ser odiado, ser de luz, ser de cruz, seja lá como você queira chamar essa pessoa, como é que essa pessoa está em relação a você hoje? Bora saber como é que tá o mental, o emocional, o que pretende fazer um geralzão da pessoa? Bora lá? Duas opções, hoje mais uma vez utilizando aqui os personagens que é do jogo e também do filme Minecraft. Hoje nós vamos ter aqui o lobinho como primeira opção e a segunda opção o Creeper. Então, primeira opção lobinho, segunda opção o Creeper, que explode. Quem assistiu o filme viu bastante este personagem lá também, tá bom? Eu quem joga, não sei. Independente, se você não conseguir se conectar, vá pela cor. A primeira cor, ele é... Ih, na câmera tá parece branco, né? Mas ele é um beijinho ou verde. Ou se você preferir, pela opção 1 ou pela opção 2. O que realmente mais te chama a atenção. Maravilha? Vamos lá? Vamos começar aqui com o lobinho. Como opção 1. Deixa ele aqui bonitinho. Bem perto do Darth Vader. Né, Darth Vader? Tá quieto, né? What is thy bidding, my master? Eu gosto que você me chame de mestre. Não começa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que escolheu a opção número 1 aqui. Ih, que eu esqueci até o nosso aqui aromatizador. Vamos deixar ele aqui bonitinho. Seja muito bem-vindo, você que escolheu aqui a opção do lobinho, a opção número 1. Groguinho, Grogão, vamos dar oi, meus anjos. Os meus reborn. Não, não são não. Ah, essa história de reborn, pelo amor de Deus, credo. Ah, quem gosta dessas coisas aí, você me perdoa, mas eu acho isso a maior bizarrice do universo. Continuando. Gratidão, meu amor, gratidão. Eu trato aqui os meus, todas as energias, né, os meus queridos aqui, eu trato eles muito bem. Mas, gente, eu não trato eles como um reborn, né? Não dou mamar, não falo que tá doente, não vou parar no hospital, não peço atestado médico. Então, pelo amor, vamos ter discernimento. Uma coisa é você ter o seu jeitinho com as suas coisas, outra coisa é ir parar no caps. Muito bem? Bora lá? Vamos saber como é que está essa pessoa em relação a você hoje. Pois é, Grogo. Loucura, né? Opa, que já vieram duas. Sagitário e Áries. Libra e Gêmeos. Só aí uma pequena lembrada, né? Os signos não são só para os signos que saírem na mesa, tá? Eu utilizo na leitura. Porque às vezes as pessoas acham que é só para os signos que aparecerem aqui, tá? Não é. E, por último, nós temos Capricórnio e Aquário, deixando meu beijo especial para o Thiago do Toque do Tarô, capricorniano que eu mais amo, coisa linda. Repetindo os signos, Sagitário, Áries, Libra, Gêmeos, Capricórnio e Aquário. Que interessante, não repetiu nenhum signo. Fogo, fogo, ar, terra e ar. Bom, saíram todos de ar, né? Enfim. Mais forte realmente aqui nós temos aqui os signos de ar, Libra, Gêmeos e Aquário. Bom, essa pessoa em relação a você hoje, eu já posso começar falando o seguinte, existe uma situação, tá? Uma energia aqui meio de fogo de palha, né? Ou algo que começou com uma grande atração fatale, sabe? Uma coisa, né? Uma atração, uma paixão, uma coisa que está em ebulição aqui, tá? Eu sinto muito grande aqui, muito forte, uma energia de paixão em ebulição, tá? Em relação a você dessa pessoa. Então, para começar isso, claro que sim, existe aqui um sentimento de talvez seja passageiro, ou talvez não, né, que seja bom enquanto dure. Lembrei daquele soneto,
Se não me engano, é o soneto de fidelidade. Enfim, posso estar confundindo o nome. Posto que a chama, mas que se... Ai, gente, enfim, eu troco, eu troco tudo, mas enfim. Eu veio muito forte para mim essa questão de seja eterno enquanto dure aqui, né? Tem uma energia de muita intensidade. Talvez essa pessoa te deixe muito na dúvida, né? Se você realmente está interessado, se realmente foi algo passageiro ou não. Tem um sentimento que está pairando aí no ar, né? Uma insegurança, se você está pisando em território seguro ou se, na verdade, houve, tipo, viajei, achei que era uma coisa e não era, né? Essa é a primeira energia que eu tô sentindo aqui, mas vamos investigar mais aqui. Cadê a energia? Vamos abrir com a cigana. Abrir com o cigano. Cigana. Ciganiara. Minha querida cigana. Vamos lá. Vamos ver a energia aqui, pensamento, da parte mental, né, dessa pessoa em relação a você, do emocional dessa pessoa em relação a você, e o que essa pessoa pretende em relação a você, tá bom? Começar primeiras energias. Primeiro o mental, né? Vamos ver o mental. Mais duas. Mais uma. Gratidão cigana. Opa! Gente, que maravilha esse cigano, né? Vamos combinar? Enfim. Ai, um fraco para homem de cabelo comprido. Ui, vamos lá. Cada um na sua, né, gente? É o que eu sempre falo. Ai, você é Maria Shampoo? Não. Eu sei o que me atrai. Vamos lá. Tem gente que gosta de homem com peito peludo, tem gente que gosta de homem com peito lisinho, tem homem que gosta de loira, tem homem que gosta de morena, enfim, né? Gosto é gosto, gente. A gente não pode, né? Cada um na sua. Vamos ver como tá o emocional dessa pessoa. Interessante. Nossa, não sei porque tá vendo um filme que eu gosto muito, e falei até de homens de cabelo comprido. Nesse filme tem um homem maravilhoso de cabelo comprido, O Último dos Moicanos. Nossa, tá vindo muito forte pra mim esse filme, aquela música que toca, música tema, né? Eu não vou saber cantar, obviamente, porque ela não tem palavras, né? É uma música tocada, instrumental. Mas é uma música que tem uma força muito forte de indígenas, de índio, né? Porque O Último dos Moicanos fala muito dos índios, né? No meio da guerra entre os franceses, os ingleses, enfim. Tá vindo muito forte para mim. Talvez tenha alguma descendência aqui de alguém, ou de índio, ou de francês, ou de inglês, né? Lá da Grã-Bretanha, na Inglaterra, sei lá. Engraçado. Tá muito forte na minha cabeça, mas eu não sei cantar música, ainda mais música instrumental, né? Enfim. Energia antiga, uma energia bem ancestral aqui. Essa pessoa ela tem uma aura muito antiga. Quem nunca assistiu, tiver curiosidade, é um filme muito bonito. O Último dos Moicanos. The Last of Mohicans. Vamos ver o emocional dessa pessoa em relação a você. É uma pessoa que está bem reservada, né? Às vezes dá uns sumiços, te dá uns perdidos. Faz sentido a sua dúvida referente a essa pessoa, né? É uma postura dessa pessoa. Não dá segurança. Mas eu sinto aqui
Quem tá nessa opção aqui, tá? Isso é um novo romance aqui. É uma pessoa que você conheceu não faz muito tempo, é algo novo. Aqui não, assim, nesta vida, tá? Estou falando para esta vida, tá? Então, nesta vida, eu estou enxergando que é algo recente, algo novo, né? Vocês estão se conhecendo, ou talvez vocês estejam reiniciando, né? Teve alguma coisa no passado e vocês estão retomando, né? Também pode ser algo de retomada, mas eu sinto muito incerto aqui, né? Hum. Essa pessoa, ela é muito engraçada. Eu falei fisicamente, tá? Se for um homem, pode ser um homem sim, que tenha mais pelos no corpo, né? Pode ter cabelo comprido, não necessariamente, mas pode ter mais pelos no corpo, né? No peito, no braço, na perna, bastante cavanhaque, barba, bigode. Para alguns, tá? Não é para todo mundo, não. Para outros pode até seja um homem que tem um pouquinho de grisalho no cabelo, também. Pode ser uma pessoa que gosta de ler, né? Uma pessoa mais culta, uma pessoa muito ligada também a, ao dinheiro, né? Pessoa que trabalha bastante, que gosta de ter, salvar dinheiro, né? Poupar, né? Não é salvar, né? É que eu pensei em inglês. Poupar dinheiro, tem uma energia muito de alguém que faz. Não que necessariamente trabalhe com dinheiro, não, mas pode ser que uma pessoa que gosta sempre de ter aí uma poupança, um investimento, alguma coisa assim. Tá vindo muito forte para mim uma pessoa desse jeito. E é uma pessoa bem ciumenta, né? Possessiva, controladora, mas extremamente parceira, leal. Aqui eu sinto uma pessoa bem fiel, sabe? Quando tá realmente na relação, né? E em relação a você, essa pessoa tá exatamente desse jeito. Talvez vocês não tenham passado para a fase 2 aqui ainda, né? Vocês podem até ter pensado em morar junto, mas é muito rápido para isso, né? Vamos com calma. Porque o que eu sinto, lembra que eu falei daquela coisa de fatale, paixão fatale, né? Uma coisa. É o tipo da pessoa, quem tá nessa opção, você provavelmente, vocês se apaixonaram à primeira vista, ou foi um negócio muito intenso, muito rápido, sabe? Tudo foi muito rápido, muito intenso, porque vocês estão se reconhecendo de outra vida. Então, por mais que seja pouco tempo de você tá nessa vida, né, de estar conhecendo essa pessoa, existe a sensação de, puxa, eu já te conheço uma vida inteira. É exatamente essa sensação aqui que você tem em relação a essa pessoa. Uma sensação de, eu te conheço há muito tempo. Vocês têm muita intimidade, apesar de pouco tempo. Existe aqui uma intenção de morar junto, existe aqui uma vontade, né, de tentar, né, morar junto. Não tá partindo dessa pessoa, né, me parece. Mas é como se existisse uma insegurança, não sei se é da sua parte ou da parte dessa pessoa. Será que está muito cedo para isso? Será que a gente está dando um passo maior e deveria esperar um pouco? Emocionalmente, essa pessoa, ela tá guardando, parece que ela tá se reservando, né? Ela tá, porque é muito intenso para essa pessoa, mas ela tá insegura, essa pessoa tá insegura em relação a você. Existe uma insegurança aqui dessa pessoa. Então, às vezes, essa pessoa te dá um perdido, ou é você que às vezes dá um perdido nessa pessoa.
Existe uma questão com a comunicação entre vocês, onde às vezes fica meio incerto, né? Talvez vocês ficaram muito tempo, talvez, na conquista, numa amizade, uma amizade colorida, onde as coisas foram ficando sérias, onde começou, né, rolar uma intimidade aí, e começou a fluir. Se vocês ainda não saíram da questão de amizade, vai sair. Essa pessoa quer muito mais do que isso. Aqui para mim isso é muito claro. Mentalmente é uma pessoa muito estável, né? É uma pessoa que tem muita maturidade aqui. Eu sinto uma pessoa madura. Aqui eu não tô falando para nenhum moleque ou moleca, tá? Uma pessoa criançona, assim, não. É uma pessoa madura, né? Emocionalmente falando. Também é uma pessoa muito madura, mas que é bem reservada. É uma pessoa que tem sempre a questão de querer te proteger, né? Tem uma proteção muito grande referente a você. Tem alguma coisa também com os guias espirituais de vocês também, parece que existe É engraçado, eu sinto como se espiritualmente tivesse sido preparado alguma coisa, né? Tanto do lado dele como do seu lado. Interessante isso. Deixa eu pegar mais aqui. Ah, cadê? Peraí que eu escutei um barulhinho aqui. Só um minuto. Não, tá tudo certo. Essa pessoa tá bem focada em você, sabe? Ela tá. Mas existe talvez uma procrastinação ou alguma coisa que faz com que essa pessoa queira dar os passos, mas se segura. Não sei se vocês trabalham juntos, pode ser que tenha um contexto também referente ao trabalho, né? Às vezes tem, por exemplo, principalmente quando se trabalha no mesmo ambiente de trabalho, pode ter uma política de funcionário não poder se envolver com o funcionário. E também pode ser uma questão de você estar tendo, vocês dois, né? Estão aí meio que se segurando, mas olha que bonitinho. Essa pessoa, ela quer muito estar com você, né? Existe uma troca aqui. Aqui é uma troca muito genuína, né? Uma troca muito intensa entre vocês, né? É um resgate, vocês estão fazendo um resgate aqui. Resgate de outra vida, vocês estão se reencontrando. Aqui é um reencontro. Claro, é um reencontro. Muito claro para mim. Não é à toa que as coisas parecem que se caminham muito mais rápido do que com muita intensidade, muito mais rápido do que vocês. E por isso que assusta, né? Porque tudo veio muito rápido. Na verdade, vocês estão se reencontrando aqui. É um reencontro de almas. Tem alguns desafios. Acabei de falar de desafios, me saiu 9 de espadas, né? 9, ó. De 99, será que essa pessoa é de 99? Ou dos anos 90, não sei. Ou 9/9, não sei. Pode ser de setembro, né?
Muitas ressalvas também que eu sinto aqui dessa pessoa, referente a relacionamento como um todo, é que me parece aqui que essa pessoa, ela é como se ela não pensava em se envolver de verdade com ninguém, porque existiu aí algum contexto onde essa pessoa sofreu muito. Mas em relação a você é muito incontrolável. Essa pessoa está abrindo mão de algo que essa pessoa projetou para si mesmo. Por exemplo, saiu de um relacionamento extremamente abusivo, ou perdeu alguém, não sei, algum relacionamento traumático, tá? De alguma forma. E colocou na cabeça que não ia querer mais se envolver com ninguém. Mas aí você apareceu. E vocês têm um reencontro de almas. E essa pessoa se deparou com uma situação assim, eu não estava procurando, na verdade não tinha a menor intenção de me envolver com ninguém, mas aí você apareceu e mudou tudo. Então a pessoa está tendo que lidar com sair da zona de conforto, né? Entender que com você é uma pessoa diferente, não é a mesma pessoa que essa pessoa se envolveu antes, existem ressalvas, existe uma certa resistência, às vezes, dessa pessoa, porque tem coisas que remetem. Pode ter uma questão também de problema com maternal aqui, tá? Onde essa pessoa não teve o amparo maternal de alguma forma, e isso também pode atrapalhar como um todo, né? Aí só psicologia para entender isso aí, eu não entendo nada de psicologia, mas está saindo aqui uma questão bem de talvez alguns traumas maternos aqui, onde faça essa pessoa ter umas certas reservas, sabe? Em relação a sentimentos. Aí a pessoa fica mais fria, né? Às vezes, fica mais reservada. É um aprendizado dessa alma, na realidade, né? Essa alma que eu sinto aqui tem um propósito de superação, né? Aí a gente vai entrar na parte reencarnatória. Eu não quero estender muito isso, porque isso não é a crença de todo mundo que está vendo esse vídeo, né? Mas existe uma questão reencarnatória muito forte aqui. É engraçado ter parecido uma situação tão de resgate, tão encarnatória aqui. Uma experiência que essa pessoa precisa passou, mas está sabendo lidar até que bem, né, da medida do possível aqui. Você desperta nessa pessoa aqui sentimentos que essa pessoa não imaginou ser possível sentir. É como se tivesse vivido tantos sentimentos ruins, ou aceitado muita coisa, e na realidade hoje percebe que pode se permitir viver esses sentimentos, que pode se deixar também se deixar conduzir, porque é uma pessoa que está muito acostumada a conduzir as relações como um todo na vida, né? Não estou falando só relação amorosa, qualquer tipo de relação. E essa pessoa está se deparando agora numa situação onde está sendo conduzido pelos sentimentos, está até sendo conduzido por você, de uma certa forma. E é algo muito novo para essa pessoa. Ó, romance. Que gracinha. A pessoa que pensa em muitas coisas gostosas em relação a você. A pessoa que está planejando
romances, encontros românticos, encontros calientes, bem calientes, força de Ares aqui, né? São sempre encontros muito apaixonados entre vocês aqui, né? Essa pessoa, ela quando tá perto de você, é uma conexão tão louca, né? Que até fica difícil explicar, né? E para essa pessoa tão racional que eu tô vendo aqui também, né? É mais difícil ainda explicar toda essa intensidade, porque depara-se também aqui, essa pessoa, com as crenças, né? Que pode ser que essa pessoa tenha crenças limitantes, que não acredita em outras vidas, que não acredita em reencarnação, que talvez não acredite em nada, pode ser um ateu, não sei, para alguns casos pode até ser, mas está se deparando com sensações, com coisas que não consegue explicar. Simplesmente não consegue explicar. Mas está se deixando, está se permitindo, né? Ó, que eu falei, uma questão de bloqueio. Está se permitindo viver essa experiência, está aos poucos, né? Eu percebo que isso aí, às vezes, pode parecer meio conta-gotas, porque a pessoa vai aos poucos se permitindo isso, né? E aí te causa muita insegurança. Mas para quem está nessa opção, entenda que a pessoa, ela realmente está na sua. Mas existem ressalvas, que aí é uma questão que não envolve você, envolve a pessoa com ela mesma, sabe? Aquela história, ai, não é você, sou eu. Neste caso, é verdade. Porque às vezes é balela, né? Às vezes fala, legal, né? O problema não sou eu, não é você, não, entendi, legal. Isso é o jeito delicado de dizer que você não tá mais afim. Não, neste caso aqui, realmente, a pessoa, ela tá muito na sua, só que ela tá com ressalvas, porque ela tem medo do novo, ela tem medo das sensações novas que ela tá sentindo, ela tem medo de coisas que ela nunca sentiu antes na vida por ninguém. Então, esse reencontro de almas que essa pessoa, apesar de, em alguns casos, não ter a menor noção sobre reencarnação nem nada, essa pessoa tá sentindo isso. Só que ela não sabe explicar. E aí amedronta, dá medo, né? Pode ter uma questão, como eu falei, religiosa, ou é uma pessoa que tem uma crença muito limitante, mas uma religião que é muito fechada para algum tipo de sensações, enfim, e essa pessoa está tendo que lidar com isso. Tem uma questão aqui religiosa para alguns, né, onde essa pessoa tem que lidar com essas limitações mesmo, né? Eita. Onde tudo era proibido, né? Tem uma proibição sexual aqui. Tem uma repressão sexual aqui. Essa pessoa tem um probleminha ferrado aqui, tá? Emocionalmente dizendo, onde tudo era pecado, tudo era errado, tudo vai para o inferno. Tem uma questão aqui. Tem uma castração violenta e vem materno. Ou de religião, né? Ou de religião. Tem uma castração muito forte aqui. Realmente não tem nada a ver com você. Essa pessoa ainda está muito presa nisso, né? E eu sinto aqui que é uma pessoa que não vai falar para você, ai, espera eu me resolver. Não, é uma pessoa que quer que você continue. Aí também você fala, poxa, mas tá me deixando solto? Por que você me deixa tão solto? E se eu me interessar por alguém? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Mas aqui essa pessoa fala e não é da boca para fora. A pessoa realmente tem sentimentos por você. É um sentimento sincero. Só que essa pessoa não quer prender você. Lembra, foi de uma pessoa muito madura? Então, essa pessoa tem um entendimento que não pode fazer você esperar o processo dessa pessoa. Ao mesmo tempo, essa pessoa gostaria que você esperasse, só que ela não vai te prender. Porque existe aqui muitas ressalvas, né? Ainda.
É um cenário de muita repressão aqui. De muita castração. E a castração maior aqui é sexual. Onde a pessoa está se redescobrindo também sexualmente falando. Porque tudo é errado, tudo não é permitido, porque tudo vai para o inferno, sabe? Uma coisa assim, bem de repressão ferrada. Infelizmente isso existe ainda, né, gente? Enfim, né? Não vou entrar na parte de religião, como falei, porque cada pessoa tem a sua crença, né? Mas aqui para mim é muito forte nessa parte de castração religiosa, essa coisa de nunca pode, tudo tá errado, tudo vai pro inferno, isso é pecado, tudo é pecado, né? Tem uma questão muito forte aqui. Resumindo essa mesa, mentalmente, essa pessoa em relação a você, existe uma grande vontade, né, de estar com você. É uma pessoa que pensa muito em encontros calientes, tem a quantidade aqui que passa mal essa pessoa, né? A vontade de estar com você, a dois, do seu toque, do seu cheiro, do momento caliente. É uma pessoa que quer planejar muito desses encontros, viagens, essas coisas gostosas entre vocês, né? Emocionalmente aí começa o problema, né? Porque essa pessoa realmente está apaixonado. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Nossa, que música eu fui lembrar. Estou apaixonada, não sei o resto, enfim. Tá realmente apaixonado por você, porém, quando a gente entra na parte emocional dessa pessoa em relação a você, existe aí a parte dos traumas, bloqueios, castrações, que essa pessoa sofreu e que ainda está tentando lidar com isso. Então, por isso que às vezes essa pessoa some, por isso que às vezes essa pessoa parece que não está entregue como você gostaria. Existem traumas, né? Tem toda aquela parte que sim, pode envolver a parte espiritual, religiosa, né? Onde tudo é errado, tudo é proibido, tudo vai para o inferno, tudo é pecado. E pode ser que essa pessoa aí tenha se viciado em pornografia com uma forma também de lutar contra essa repressão. Então, antes não podia, aí resolveu, né, começar a fazer. Porque foi 8 por 80, né? Então, a pessoa que precisa, às vezes, lidar um pouco com essa questão de ver muito filme pornô, de ver muitas coisas assim. Por quê? Porque foi retirada essa pessoa durante tanto tempo que existe muita culpa ainda. Então, esse momento que essa pessoa utiliza dessa pornografia, ou de ficar no momento a só, consigo mesmo, se tocando e tudo mais, existe muita culpa ainda neste contexto, porque foi muito bloqueado tudo isso nessa pessoa, né? Através da família, através das crenças, da religião, da espiritualidade, enfim, do jeito como essa pessoa foi criada. E aí essa pessoa foi atrás do extremo, né? Então, apesar de se sentir talvez às vezes mais confortável de fazer isso sozinho consigo mesmo, existe também muita culpa. Então, se soltar completamente para essa pessoa, às vezes é complicado. Outra coisa que é perigoso, por exemplo, quem se vicia muito em pornografia, às vezes tem dificuldade na hora da relação sexual. Porque nos filmes lá é tudo perfeito, né? Tudo perfeito, mas aquilo é filme. E aí a pessoa tem a dificuldade da realidade. Aí pode ser que não consiga funcionar na hora, né? Tenham bloqueios, enfim. Então, é uma pessoa que precisa muito, né? É uma pessoa que gosta de grandes performances na hora também do prazer, né? Gosta de estar vendo tudo, não gosta de nada no escuro. Só que tá tendo que, às vezes, que lidar com isso. Porque, lembra, tudo era proibido, tudo era pecado, tudo é pro inferno. Então tem que fazer tudo escondidinho, embaixo do. Aí, de repente, do nada, foi do 8 ao 80. Então, é uma pessoa que, nesse aspecto, precisa ainda trabalhar muito para conseguir lidar com essa castração, com essa repressão de tanto tempo.
E em relação a você, né, de o que essa pessoa pretende aqui, é uma pessoa que quer muita coisa com você, né? Uma pessoa que pensa em morar junto, pensa em ser seu companheiro de vida, né? Não necessariamente acredita no casamento como uma instituição formal, né? Para alguns sim, para outros não. Mas pensa sim em dividir, né, uma vida, morar junto, tem um pensamento aqui, mas existe uma resistência ainda sobre isso também, apesar de ter vontade, às vezes se encontra numa postura de falta de coragem de dar esse passo, de enfrentar esse desafio, por causa daquela castração que eu falei, né? Talvez vocês não tenham mesmo a mesma religião, por exemplo, isso pode ser um problema. Talvez vocês trabalhem no mesmo ambiente e não podem ser vistos juntos, porque tem uma questão de política de empresa. Existem vários contextos aí que podem bater. Talvez a família dessa pessoa não aceite você, ou não goste de você, ou a mãe dessa pessoa não goste de você e bota vocês contra. Inferniza a cabeça dessa pessoa falando horrores de você. Você pode sim ter um inimigo oculto, ou não, né? Um inimigo declarado aqui, para alguns. Talvez você até saiba disso, desse contexto, né? Mas existe sim, principalmente uma pessoa que ainda é muito ligada nessa parte, né, do que foi, está sendo ainda castrado de certa forma, né? É uma pessoa que escuta muito a mãe, por exemplo, aqui, né? Tem um grande respeito pelos ancestrais, de maneira geral. E isso pode fazer com que essa pessoa castre ainda mais, né? Se castre ainda mais em relação a você. Não é porque não quer, mas é uma coisa que essa pessoa precisava ir fazer uma terapia, né? Precisava se soltar, se entender, se permitir, saber dizer não para essa materna aqui, ou para essa questão de religião, ou para essa questão extremista que foi procurar, né, na pornografia alguma coisa. Então, assim, é uma pessoa que precisa, apesar de ser uma pessoa muito madura, eu sinto que é uma pessoa muito madura em vários aspectos, mas em outros, essa pessoa precisa trabalhar muito ainda para soltar o lado emocional, o lado de se permitir sentir sensações, e você você desperta tudo isso nessa pessoa. Então é uma grande dificuldade em saber lidar, né? E mais uma vez, é uma pessoa que não quer prender você, mas gostaria de estar com você, gostaria que você pudesse também entender o processo. Enfim, aí cada um vai saber como lidar, né, com essa situação aqui. Tá bom? Espero sinceramente ter auxiliado, que você saia melhor do que chegou, que a minha intenção é sempre essa, né? Que você reflita, pense o que você quer aceitar dessa pessoa, né? Porque eu senti uma energia de uma pessoa muito, muito bacana aqui. Mas que tem, né, como todo mundo, seus traumas, os seus problemas para serem resolvidos. E que não, a responsabilidade não é sua nesse processo de cura, né? Essa pessoa nem vai pedir isso a você. Essa pessoa tem plena certeza, convicção dos sentimentos por você, só que também sabe que não pode te pedir para esperar, para entender esse processo, né? Enfim, né? Então é uma pessoa que acaba te deixando aí às vezes mais solta, mais no vácuo, principalmente quando essa pessoa tem crises. Porque eu sinto aqui na primeira opção uma pessoa que ela pode ter momentos de crise de ansiedade, crise, algum tipo de crise. E aí essa pessoa se isola. Não é só de você, é de qualquer outra pessoa. Uma opção número 2. Aqui o do Creeper. Verdinho. Fica aqui o. What are my orders? What are your orders? Uau! Yes, that would bring order to the galaxy. Seja muito bem-vinda você da opção número 2 do Creeper. Né? Já tivemos a magia aqui até do Darth Vader.
Aí ele ronca, gente. Você é muito desrespeitoso, né, Verde? Ó, magia do Groguinho também. Que gracinha, Groguinho. Vai ficar chateado, Grogão. Vamos ver os signos, a opção número 2. Boa sorte. Você que escolheu com a opção número 2. Do Creeper, do verdinho. Opa. Nós temos peixes com peixes, vários peixinhos. Quem me dera ser um peixe. No aquário mergulhar. Te cantar. Passar a noite em claro. Olha! Magia pra tudo quanto é lado, né? Dos 3. Uau! Dentro de ti um peixe. Coral, sua cintura. Desculpa. Virgem e Áries. A luz da lua. Eu não sei a letra direito, enfim. Um peixe. Quanto peixe? Peixe, peixe, virgem e Áries. Vamos ver qual vai ser o próximo. Já estamos com ele aqui. Sagitário e Câncer. Opa. Sagitário e Câncer. Muito forte, signos de água. Existe muita intensidade, né? Intensidade, quando eu falo de intensidade, em todos os sentidos, né? É tudo muito. Muita raiva, muito amor, muitas brigas, muitos entendimentos, muito tudo aqui. Não existe nenhum meio termo aqui entre vocês, né? Quando vocês se desentendem, o pau tora. Quando vocês se reconciliam, até os vizinhos do outro lado da avenida vão ouvir vocês se reconciliando. Então, assim, é muito intenso aqui, tá? Muito intenso mesmo. Vamos ver aqui com a cigana, Yara. Vamos ver, cigana linda. Energias do mental. Do coração. Coração. E o que pretende, né? Vamos ver as energias iniciais. Opa. Que interessante. Pessoa que se sente muito confortável com você, né? Nossa, espera um pouquinho. Que caiu aqui no chão. Vieram muitas cartas, né? Então... Por falar em cartas, veio a carta da carta. Se você morar junto com essa pessoa, pode ser que essa pessoa esteja pensando em alguma coisa que envolva a casa de vocês, né? Ou de morar junto, ou de quem já mora, né? Tem uma questão com documentos aqui. Ou pode ser que essa pessoa trabalhe aqui com imobiliária também, com financiamento de casa. Talvez vocês estejam financiando a casa ou pensando em financiar a casa. Eu tô falando aqui de uma pessoa muito inteligente e tem muitos pensamentos, sabe? É muito... E é uma pessoa que acaba perdendo um pouco também a energia nessa brincadeira, né? Porque às vezes você tem uma pessoa tão pensante, né? Que tem uma hora que tá exausto de tanto pensar, de tanto
prolixa aqui também, deve falar bastante sozinho. Deve ter dificuldades para dormir, porque está sempre pensando em ideias, né? Mas você traz muito conforto para essa pessoa. E essa pessoa quer trazer muito conforto a você também. De todas as formas, tá? Anel. Eu tô falando. Aqui tem pedidos de casamento, tá? Aqui para algumas pessoas tem um pedido de casamento. Não sei se você está se relacionando com alguém casado. Vamos ver. Vamos ver as outras cartas aí. Vamos ver se essa opção se apresenta mais forte. Por enquanto, não tô achando que não, mas vamos ver. Emocionalmente aqui, essa pessoa quer muito formalizar as coisas entre vocês, é uma pessoa muito leal aos sentimentos que tem por vocês. Por vocês é ótimo, por você. Aqui é uma pessoa que está muito focada em fazer a relação de vocês dar certo. Né? Tem aqui realmente pedido de casamento, pedido para morar junto, vamos dividir as coisas, vamos ficar junto. Se você já estiver morando com essa pessoa, é uma pessoa que está realmente entregue de corpo e alma aqui para você. É uma pessoa, sim, possessiva, né? Tem um quê aqui de uma pessoa meio intensa nesse aspecto, né? Isso pode causar um pouco de desconforto, nessa desconfiança, esses ciúmes. Pode ter uma questão muito forte com ciúmes e controle aqui, né? Ah, essa carta aqui caiu no chão, ó, apareceu lá de novo. Quando é para aparecer, eu falo, gente, já aparece de novo. Existe aqui um contexto, talvez, de gravidez, hein? Talvez essa pessoa queira ter filhos com você. Ó, cegonha e criança. Se você não quiser engravidar, eu te digo, cuidado. Porque aqui tem, realmente, ó, casa, aliança, cegonha e criança. Né? Vamos viver, nós vamos juntar tudo, vamos ficar junto, vamos ter filho, vamos ficar, né? Ou talvez, se você é o homem dessa relação, você vai descobrir que ela está grávida. De qualquer forma, existe aqui muito forte a questão de uma gravidez muito rápido. Muito rápido. Se é que você já não está grávida, ou se você for o homem, a outra pessoa já pode estar grávida, tá? Vai ter aí a mensagenzinha aí falando, nossa, a família cresceu. Peraí que a música aqui acabou, gente. Só colocar aqui de novo. Peraí. Ai, que até travou a tela. Pronto. Voltando. Ok. Uau. A primeiro momento, talvez vocês tenham a sensação, tipo, será que estava na hora, realmente, dessa chegada, né? Dessa criança? Existe aí uma dúvida pairando aqui. Nesse próximo passo a ser dado entre vocês, né? De morar junto, ter filhos, ou dar uma gravidez talvez chegue até antes da casa, né? Talvez vocês estavam se relacionando, seja lá qual é o contexto do relacionamento, né? São namorados ou são noivos, não sei, e essa criança vai chegar antes. Aqui tem um contexto de uma criança que chega até antes e aí vocês vão ter que apressar um pouco a questão de morar junto, enfim.
Aqui eu vejo uma pessoa realmente... Aqui pra mim é como se já tivessem casados, que engraçado, eu não sei. Depois se você quiser me deixar aí no comentário se você escolher essa opção, porque aqui realmente me parece uma pessoa que vocês já estão... que tá tudo certo entre vocês, assim. Aqui eu não tô vendo grandes preocupações. Existe um pouquinho de um estresse quando essa gravidez é revelada. Pode rolar um estresse, porque existe uma incerteza se era isso mesmo. Alguns casos, pode ser que vocês estavam tentando ter filhos e aí vocês vão descobrir uma gravidez, tá? Aqui tem esse contexto também, para algumas pessoas. Não é para todo mundo, tá? Aqui eu vejo um casal muito entregue um ao outro aqui. Eu não sinto vocês afastados nem nada. Tem alguns estresses aqui, né? É claro que tem, porque muita coisa aqui entre vocês está mudando e sim tem a ver com ou com essa mudança de casa, ou com a chegada dessa criança, ou com mudar de status, né? De namorado para noivo, de noivo já mudando, já indo morando junto. Existe uma grande mudança aqui, está sendo planejada, e para muitos tem a ver, sim, com um apressar maior por causa dessa gravidez, né? Então vamos apressar um pouco as coisas. Existe uma insegurança se essa pressa está sendo tudo muito rápido, se realmente é um passo que deveria ser dado, né? Ó, julgamento e o mundo. E o imperador, 3 arcanos maiores, né? Existe aqui uma preocupação muito grande dessa pessoa se vocês estão fazendo as coisas na ordem certa, se esse novo ciclo tá tudo certo. Existe um medo aqui. Um medo deste próximo passo, mas é um próximo passo que essa pessoa quer dar em relação a você. Acredita que você também quer dar esse passo, né? E independente, eu falei mais de um contexto, tá? Não é só o da gravidez, pode ser mudar de casa, pode ser morar junto, pode ser mudar o status, né? De nenhum relacionamento para algum tipo de relacionamento. Existe uma mudança aqui, uma mudança nova. Mudança nova foi ótimo. Uma nova mudança entre vocês. Eu troquei todas as palavras, gente, vocês perdoem, tá? Mas vamos lá. Entre vocês, né? É um novo ciclo que se inicia na relação de vocês. E é uma pessoa que está muito esperançosa nessa nova fase, né? Tá enxergando tudo isso com olhos muito positivos aqui. Existe, claro, né, como eu falei, um receio, um medo, né, da responsabilidade. Será que eu vou dar conta? Ah, mas dá aqui, ó, 10 de copas, dá sim. É uma pessoa que sempre quis ter uma família. Alguns aqui que estão nessa opção gostariam muito de ter uma família grande, né? Tem um sentimento de ter uma família grande. A casa cheia de filhos, uma coisa assim, tá? E é com você. Sente que, inclusive, já perdeu muito tempo. Ah, o casamento aqui. Julgamento, hierofante, nossa, casamento. Oficializar, né? Nem que seja o casamento no civil, né? Por exemplo. Não precisa ser na igreja, né? Como eu falei, cada um na sua religião, né? Mas existe aqui uma união estável entre vocês. Que se não aconteceu, vai acontecer. Aqui. E existe um receio, né? Porque é como se essa pessoa tivesse a sensação que foi roubado muito tempo entre vocês. E agora chega.
Chega de todo esse tempo que vocês poderiam ter vivido uma situação e não viveram. As de ouros, que legal. Uma pessoa que tem muita vontade de prosperar ao seu lado. Olha, rainha de ouros com as de ouro, que maravilha. Olha, eu arrisco até, eu não romantismo, vocês que assistem aqui os vídeos, vocês sabem muito bem, que se é para falar que o pau tá torando, eu sou a primeira a falar. Mas aqui me parece muito predestinado vocês, sabe? Um casal meio perfeito, uma coisa meio de... Vocês precisam estar juntos, vocês têm tá na linha de destino de vocês, né? Tudo está conspirando a favor. Parece que pode ser, né, que antes não estivesse conspirando, mas agora está conspirando a favor. Você vai perceber que as coisas vão começando a se ajeitar. Existe uma insegurança pairando ainda no ar, né? Mas que as coisas começam a se ajeitar a partir de agora. Rainha de Paus. Talvez tenha um contexto de triângulo aqui. Aqui sim aparece um contexto de triângulo para alguns, né? Ou de uma ex que ainda enche o saco, né? Uma ex ou um ex que ainda perturba, né? Que pode ser o motivo pelo qual houve muito adiar, né? Uma questão de demora, né? Aqui. Mas assim, essa tiragem está muito, muito clara aqui. Né? Uma pessoa que tem muitas intenções positivas com você, né? Tem medo de falhar, sim, aqui, né? Existe como eu falei, um receio de não ser um bom marido, uma boa esposa, de não ser um bom pai, uma boa mãe. Existe muita preocupação nessa relação, né? Sobre casa, se vai crescer, por exemplo, se já são casados, vai crescer a família, então tem uma preocupação com gastos, tem preocupação com dinheiro, não, mas a gente vai dar conta, né? A gente consegue, a nossa parceria, ela funciona muito bem. Então, por mais desafios, que até financeiros aqui, existe uma situação de não, vai dar certo, vai dar certo. Que lindo! Eu tenho um as de copas aqui, né? Então, existe uma situação de aceitação aqui, né? De beber desta água. Então, assim, foi muito negado, me parece aqui, né? Por algum motivo, de vocês viverem essa história, ou talvez vocês queriam muito ter filhos e não podiam, ou tem alguma coisa que travava, mas aqui destrava, né? Fazendo agora o resumo, porque eu já falei praticamente tudo aqui. Existe aqui realmente existia uma trava, né, entre vocês, alguma coisa que não desenvolvia como tinha que desenvolver, e de repente começa a se desenvolver da forma como deveria se desenvolver, né? Então aqui eu sinto uma pessoa extremamente entregue a essa relação com você, realmente tem receios, tem alguns medos, né? Será que eu vou dar conta? Será que vão ser mais contas para pagar, mais coisas, mas eu quero esse desafio, eu quero isso. É uma pessoa que quer uma família grande com você, é uma pessoa que quer ter filhos, sim, com você, quer uma união com você, quer fazer o pacote completo aqui, né? Pode ser que essa pessoa precise, questão de famílias, né, formalizar as coisas de um outro certo. Mas você quer fazer as coisas do jeito certinho. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma questão com moralidade também, né? Tem que ser tudo certinho nos papéis, lá. Não tem nada errado isso, tá? Eu não tô vendo isso com algo errado, não. Mas é uma questão que é uma pessoa que ela precisa deixar tudo claro para a família, para os outros. Tem uma questão também de ter que provar e mostrar, porque é uma preocupação que essa pessoa tem. Talvez em relação à religião, alguma coisa da família, enfim. Mas, de qualquer forma, não vejo como sendo algo prejudicial, não. Tá? É só uma formalização aqui, maior mesmo, né, de algumas coisas. Mas é uma pessoa que está super entregue
nessa relação, tem muita vontade de ter muita coisa com você, né? Talvez tenha vivido aí também uma relação tóxica no passado, ou talvez essa pessoa que está aqui, tem uma outra pessoa que pode ter interferido, né, uma ex, né, ou se for triângulo, né, também, enfim, aí já é uma outra situação, né, bem mais complexa, mas aqui realmente eu vejo mais nesse contexto de vocês estarem lutando pela ação de vocês, independente das interferências de família, religião ou de ex, né, para vocês beberem dessa união, dessa coisa bacana. Então é uma pessoa que quer preservar bastante a relação de vocês aqui e quer viver intensamente, né, cada passo novo, por mais que tenha receios, por mais que tenha medo, por mais que tenha algumas ressalvas, essa pessoa quer muito viver essa história com você. Tá bom? Pronto, falei, tô leve. Aqui é direto e reto, não tem enrolação, porque saiu muito, muito perfeita a história aqui. É uma pessoa que tem medo de errar, tá? Tem medo de não ser um bom pai, uma boa mãe, de não ser um bom marido, uma boa esposa, enfim. Mas tem um grande desejo dessa instituição, né? Casamento, família, enfim, de tudo, né? Quer viver isso com bastante intensidade com você, apesar de ter receios, apesar de ter medos, acredita que com você sim, com você dá certo, com você vale a pena, né? E eu gostei dessa pessoa, tá? Porque vai com medo mesmo. Muito obrigada, gratidão você que esteve aqui, que assistiu às opções. Se você sentir que no seu coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe, dê seu like, compartilhe também sua história nos comentários, eu vou gostar muito de ler. Tá bom? Gratidão. Tchau, tchau.